E assim, qual é a outra questão que faz teu cérebro rodar boladão aí? Excesso de tela. Excesso de tela, seja de celular, de tablet, de TV. Ah, mas eu sei disso, o mundo tá assim. Gente, vamos conversar sobre isso. Se a gente normalizar determinadas coisas, que o corpo não foi feito pro excesso, a gente vai pagar o preço. Quem vai pagar o preço vai ser você. Eu não vou porque eu já tô me educando. Mas às vezes eu fico deseducada, principalmente quando tem meme. Eu sou viciada em meme. Eu confesso. Ele ri porque eu começo a rir do nada. Sozinho. E fica aqui, vem cá ver, vem cá ver. Vem cá, quer me chamar pra viciar. Mas eu reconheço esse vício, então a gente precisa lidar com eles. Reconheço o seu aí, qual é, se é meme, se é vídeo, enfim. Mas tem espaço para tudo no dia, tem inclusive espaço. Pro meme. Mas eu medito, sem então problema. Assim, a gente precisa contrabalançar, né? Só rapidinho. Aqui a gente medita e desce até o chão. Rapidinho, depois desse comentário, né? Ele ficou vermelho. Gente, é tão bonitinho quando ele fica vermelho. Aqui, ó, da cor aqui atrás. O que eu ia falar mesmo? Eu não sei. Não, é só, lembrei. É porque a gente, acho que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente aqui sabem que o excesso de tela né, é prejudicial. Mas o que a gente vai falar um pouco aqui também é como isso acontece. Por que isso acontece com a gente, sabe? Porque tem mecanismos que são utilizados por quem desenvolve os aparelhos para nos pegarem, para nos manterem muito tempo lá. Exato. Né? Então, isso é que é o perigoso, né? A gente acaba caindo de pato. A gente usar com consciência. A gente está trazendo aqui para consciência, está falando aqui do que a gente gosta. Ele gosta de ver vídeo de eletrônico, então não tem problema nenhum. Então, hoje a gente estuda em telas, o que a gente precisa fazer é educar, igual a gente faz com criança, fazer com a gente. Então, dentro de toda a história humana, se você parar para pensar, se você tem mais de 40, você vai entender o que eu estou falando, nunca na vida teve uma exposição diária tão prolongada à tela, tanto de televisão, quanto de computador, quanto de celular. E aqui a gente está falando da população adulta, porque muitos adultos e pais são reis de falar de criança. Mas vamos aqui colocar a nossa carapuça. A média de uso de tela por adulto já ultrapassa 7 horas diárias. E eu vou te falar que se você botar aí no teu celular para ver quanto tempo você fica com ele ativado, você vai se surpreender quanto tempo você fica ali conectado. E isso afeta duas coisas principais. Um é o olho, o outro é a postura. Meus pacientes mais novos estão, a maioria, com postura assim. Aí eu falo, você vai ficar com a barriga pra frente. O Wallace, ele tem a postura bonitinha, mas quem convive comigo sabe que eu vivo pegando no pé de postura, porque senão a pessoa quer perder barriga, eu sou nutricionista, né? E não corrige a postura. E o uso de celular, ele acaba, se você observar em transporte público, por exemplo, ou então em qualquer lugar sentado, a pessoa acaba ficando muito tempo assim para poder olhar. E o que afeta também, não é só o olho, não é só a postura, é todo o funcionamento neuropsicológico, que é como o cérebro funciona para poder aprender, para poder lidar com as emoções e para gerar comportamento. Tudo isso acaba sendo afetado. Então, o que o uso contínuo de tela sem consciência faz? Ele vai fragmentar a nossa atenção, então diminui a nossa capacidade de concentração para ler um livro, para ler uma coisa mais longa, para ter paciência com o próximo. Tá faltando. Pois é, isso impede o nosso descanso cerebral. Então, muitas vezes, esse uso de tela, a pessoa tem um tempo para dormir, para descansar, mas demora a dormir, não tem um sono profundo, prejudica o processamento emocional, porque tem também o que a gente vê, né? Então, o que a gente vê vai afetar a maneira como a gente processa as emoções. E vai afetar também os ciclos naturais do corpo, tanto de sono, por conta da questão da influência da tela, quanto de apetite. Quando a gente tem o sono desregulado e quando a gente usa muito tempo a distração, isso afeta os nossos centros de apetite, dando até mais ansiedade para comer. Então,
além de afetar tudo isso e também nossa capacidade de paciência do dia a dia, dispara a ansiedade. E quando dispara a ansiedade, aí dispara um monte de coisa. Pois é, essa luz azul, que é a luz que é emitida pelas telas, ela gera um impacto, como a Amanda falou, no sono. Por quê? Porque reduz a produção da melatonina, que é um hormônio que vai se acumulando no nosso organismo e de noite, quando chega um período da noite, ela é liberada com mais intensidade. Para quê? Para a gente poder sentir sono e adormecer. Exatamente. Só que o que acontece? O excesso da tela azul, essa luz emitida pela tela dos aparelhos, ele engana as células dos nossos olhos que passam a informação para o cérebro seguinte: bom, lá fora não está escuro não, está claro, a luz está branca, ou seja, a melatonina e o ciclo que a gente tem do sono, ele fica bagunçado, extremamente bagunçado. E isso faz com que a gente fique com o nosso córtex cerebral, que é a parte de pensamento, de raciocínio, muito acelerado, a gente fica ativo. Então a gente deita na cama, rola para um lado, rola para o outro e não consegue dormir. Isso já aconteceu com você? De ficar usando o telefone até mais tarde, depois você tenta dormir e não consegue pregar o olho. E também tem uma coisa que eu falo muito para os pacientes, porque alguns falam assim, mas eu durmo rapidinho, eu viro pro lado e durmo. Tem a qualidade. Eu falo assim, mas afeta seu sono profundo, fica um sono mais leve. E esse sono profundo é o que ajuda a mente a reprogramar várias coisas, o cérebro dá uma sossegada, uma descansada, os hormônios se regularem. E isso tudo, quando a gente tem um sono leve, quando a gente não favorece o sono profundo, acaba desregulado. E aí tem um dos principais efeitos negativos, né? Essa hiperestimulação do nosso cérebro, ele afeta o nosso sistema de recompensa, que é o quê? Aquela famosa curiosidade que a gente tem para poder continuar scrollando a tela, como se a gente tivesse assim, e o que vem agora? E o que vem agora? Aquela eterna curiosidade, como se fosse uma máquina de caça-níquel, onde a pessoa vai lá e puxa, e o que vai vir agora? E o que vai vir agora? Então a gente fica sempre com esse sistema de recompensa, fazendo o quê? Alterando a produção de dopamina, que é um hormônio que tem sido muito falado hoje em dia, justamente por causa da dependência dos aparelhos. Isso. A dependência de tela. A dopamina, porque a dopamina, só falando um pouquinho dela, os sistemas de redes sociais, de navegação na internet, eles são projetados para nos manterem muito tempo presos ali. E eles sabem que isso trabalha com um sistema de recompensa. A gente está sempre buscando a próxima novidade. Uma hora você vai botar ali, tem, sei lá, um anão tomando banho de piscina. Daqui a pouco você passa, tem um pônei em cima do telhado. Daqui a pouco você passa, tem uma fumaça do Papa, que você acha que foi o Papa novo que foi escolhido, mas é o churrasco que os cardeais estão fazendo. É um meme. Cada hora, como que você passa? É um meme. Então, esse sistema de recompensa, a gente queria saber o que vem agora. E o que vem agora vai afetando a produção da dopamina. E isso afeta muito, isso gera muita dependência. Esse que é o problema. A gente acaba depois passando tempo demais por causa da dependência desses aplicativos, porque eles estão o tempo inteiro liberando a dopamina na gente. Isso é muito perigoso. A gente fica com dependência digital, com baixa tolerância à frustração. Então a gente, como a Amanda falou, fica mais irritadiço, a gente se sente mais ansioso, com menos paciência para lidar com as situações mais comuns do dia a dia, e isso aumenta a nossa ansiedade, né? Isso é perigoso, porque a qualidade de vida, ela cai, né? E o que acontece? É um efeito bola de neve. Estou aqui pensando agora que às vezes existem as coisas que vão ter uma consequência direta e as coisas que vão ter uma consequência indireta na saúde. Então, quando nós falamos sobre essa dependência do uso de tela, vai ter uma consequência direta, vai afetar o sono. Isso já é uma consequência direta, tem várias pesquisas científicas falando sobre essa relação da luz azul com os distúrbios do sono, distúrbios do sono e da produção de melatonina. Qual a consequência indireta? Quando nós dormimos pouco, isso afeta o nosso apetite. O apetite, ele tende a aumentar, a ansiedade, ela tende a aumentar. A pessoa vai comer mais e isso pode levar ao ganho de peso. Então, é preciso que nós observemos e usemos com consciência. E os efeitos negativos para o presente e para o longo prazo, porque nós estamos aqui falando da longevidade também, tem muito a ver também com ruído
do barulho ali que a gente falou no tópico anterior. Então, primeira coisa, pode levar a insônia ou um sono profundo ruim. E fadiga mental crônica, porque esse excesso de tela deixa a gente fadigado mesmo. Deixa a atenção menor. Então, nós podemos ter um déficit de atenção e um aumento da irritação por conta de consequência de tudo isso. Aí, rapidinho, sabe o que a pessoa começa a falar? Tô ficando velho, porque tá esquecendo das coisas, porque tá com a memória ruim. Tá com a mente fadigada de tanto estímulo e hiperestimulada de tanto excesso de tela, longas horas. Uma coisa que você falou antes, a quantidade de tela nos adultos, né, tem ultrapassado 7 horas, eu tenho certeza que se você perguntar para qualquer pessoa que está assistindo a gente assim, quantas horas você acha que você passa no telefone? A gente sempre subestima. Sim. Aí a gente fala assim, não, eu fico umas 3 horas por dia. Fica não. Quando você vê, você está 8, 9 horas por dia. A gente subestima, porque tira o nosso foco do que está ao redor e faz a gente mergulhar na distração. Exato. E é onde você pode ver isso? Na parte de configuração do celular de bem-estar digital. Tem uma parte lá que diz quanto tempo você ficou durante o dia em cada coisa. Tira o print e manda pra gente lá no Bora Rejuvenescer. Pra gente ver, a gente também pode botar o nosso. A gente publica sem o nome, a gente bota o nosso lá. Eu já fiquei chocada com como a gente trabalha com rede social também, a gente consome muito conteúdo. E muitas vezes eu me vejo passando mais tempo do que eu gostaria, porque isso toma tempo de outras coisas. E isso, dependendo do conteúdo que você for ficar olhando, por exemplo, se for um conteúdo que te irrita, se for te levar à comparação com outras pessoas, fazer você se sentir pior de autoestima, como se todo mundo tivesse melhor que você ou mais à frente que você, isso pode aumentar a sua ansiedade e aumentar o chamado estresse digital, que é o estresse psicológico causado pela necessidade constante de conectividade. Tem pessoas que não conseguem ficar longe do celular, que não conseguem não olhar se o celular acender. E isso é causado por essa exposição excessiva a celular, a mídia social. Tem gente que realmente fica mal se não publicar alguma coisa, se não olhar na hora que a notificação do WhatsApp chega e ter que responder logo. Isso tudo é uma sobrecarga, a ponto da pessoa se sentir culpada se não responder ou se demorar a responder. E o que isso leva? Ao envelhecimento precoce. Isso afeta nossas células, isso aumenta a oxidação das nossas células. Porque tem uma sobrecarga cognitiva. Que é o quê? Quando a gente coloca um excesso de trabalho e um excesso de demanda na nossa memória e que acaba excedendo a capacidade do cérebro de processar essas informações. Então, se ele te joga um monte de informação, fica difícil até do nosso cérebro peneirar o que é importante e o que não é. E acaba que, porque é importante, a gente fica sem paciência para fazer. Todo telefone ou todo aparelho eletrônico deveria vir assim: o Ministério da Saúde adverte, o uso prolongado pode trazer sintomas como ansiedade, irritação. A gente, na verdade, recebeu, né, essa novidade que a tecnologia trouxe para a gente, né, os aparelhos eletrônicos, mas a gente não recebeu um manual de instrução de como utilizar isso de forma moderada. Então, quais são as sugestões que a gente pode dar para você para poder moderar o uso dos celulares e dos aparelhos que têm tela? Primeiro, é fazer um uso consciente disso. Então, você já está ouvindo da gente aqui que muitas vezes a gente subestima a quantidade de horas que a gente passa. Isso força muito cognitivamente o nosso cérebro e ele fica desgastado para outras atividades. Então, é uma coisa que a gente às vezes não está percebendo, mas sobrecarrega o nosso mental e depois isso passa para o físico também. Então, qual é o primeiro passo? Buscar usar de forma consciente. Por exemplo, estabelece lá para você utilizar 30 minutos. Vou ver aqui a rede social que eu gosto, vou marcar um tempo aqui no relógio, 30 minutos, depois dá uns 10 minutinhos de pausa. Assim como a gente usa também para poder estudar, né, que tem o método Pomodoro, você estuda lá uns 30, 35, 45 minutos, para 10 para descansar, porque é saudável para o cérebro. Agora, o uso do aparelho muitas vezes fica desmedido, e isso vai gerar uma sobrecarga mental para a gente. Gera mesmo. Existem aplicativos
A Amanda já me mostrou isso também, como por exemplo no Instagram tem isso, outros aplicativos também tem, onde você pode determinar o tempo de uso que você quer ter sobre o aplicativo naquele dia ou naquela semana. Quando você atinge o tempo, o aplicativo não abre mais, ou ele te avisa, você chegou no seu limite hoje. Aí você fica assim, nossa, eu botei que eu ia poder ficar 1 hora. Não fechava. Fecha sozinho, né? É uma forma de... Eu fiz quaresma de Instagram, eu limitei o tempo de meia hora por dia. E 15 minutos por dia. Nossa, gente, olha, não é fácil não, tá? Sabe que você vai aprender a valorizar o tempo que você está usando no telefone. Em vez de ficar vendo lá os videozinhos, né, de tosco, ou então de treta, que muita gente hoje em dia gosta de entrar para fazer treta, né? A pessoa não bota nem a foto para ninguém saber quem ela é, para jogar as tretas lá. Eu comecei a observar quais eram as minhas contas preferidas, o que eu preferia estar olhando ali nesses 15 minutos. Foi bem interessante. É interessante, porque se você pegar o Instagram, olha só que interessante, né? É uma rede social, só que o que a gente menos faz ali é socializar. Por quê? Porque a rede social deveria servir para quê? Para a gente poder contactar pessoas que estão distantes, falar com pessoas que a gente não tem o contato diário, então facilitaria o convívio social. Isso. Mas a gente não usa para isso. A gente consome tanto conteúdo inútil ali e não usa para o que ele deveria ser feito. É verdade. Se você for fazer isso que você falou aí, de pegar um tempo exclusivo para usar, você começa a selecionar melhor quem você segue. Se você pegar, por exemplo, 4 perfis ou 3, você falar assim, esses 3 perfis aqui, eu vou utilizar eles como se fossem meus mentores. Gosto de seguir o conteúdo, acho legal as coisas que eles falam, me agregam, então vou pegar esses 3 ou esses 4 e vou seguir só o conteúdo deles durante o tempo que eu estiver livre no aplicativo. Isso. Você vai ver que muitas vezes você vai ganhar habilidade, vai ganhar conhecimento, porque tem conteúdo bom sendo passado. E vai aprender a priorizar também, né? Exato. Porque a gente vai indo, vendo, quando tem alguma fofoca na internet. Muitos perfis acabam falando desse assunto. A gente sabe que tem sempre uma polêmica, então precisa selecionar. Seleciona, bora. Claro. Um dos 3 perfis aí é o nosso, hein? Isso aí, por favor. Com certeza. Vai dar essa mancada. Uma outra coisa também que a gente pode deixar como sugestão para você pensar sobre esse uso excessivo das telas é respeitar o ciclo do sono, para você evitar, né, ter problemas durante o sono, fazendo o quê? 1 hora antes de você dormir, evita se expor ao uso de tela. Então já deixa de lado ali o telefone, de preferência faz o que a gente chama da higiene do sono. Já pega as luzes da sua casa, bota uma luz mais amarelada, evita a luz branca, porque a luz branca, como eu falei antes, ela passa uma mensagem através da nossa retina, das células que nós temos nos olhos, para o cérebro de que aqui fora está tudo dia ainda. Então, isso atrapalha a melatonina, faz a gente poder descansar efetivamente. Então, já chegando no finalzinho da noite, 1 hora antes de dormir, já deixa o telefone lá no cantinho dele, tá? E a gente até usa a gente fala sempre de uma estratégia, que a estratégia é 3-2-1, né? 3 horas antes de dormir, você já evita comer alguma coisa. Isso, já faz só a última refeição. Já faz só a última refeição. 2 horas antes de dormir, você já evita qualquer coisa que possa te superestimular. Então não vai pegar coisa do trabalho para fazer 2 horas antes de dormir. Tá? Deixa para o dia seguinte mais cedo, se for o caso, e 1 hora antes de dormir você já evita o uso de tela. Isso já vai ajudar muito na melhora e na qualidade do teu sono. Vamos supor que você vai dormir 10 horas da noite. O que isso significa na prática? 11, vou botar 11 aqui. Você vai dormir 11 horas da noite. É para jantar até as 20 horas, até 8 horas da noite ali, fazer sua janta. Quando der 9, já para, zera trabalho, não fica pegando em nada. Quem te mandar mensagem essa hora, fica pro dia seguinte. Por favor. E quando der 22 horas, já é um momentinho de você estar lendo alguma coisa. Se for o caso, tomando um chazinho, com a luz mais baixa. E não é para ficar superestimulando até as 23. Essa 1 hora antes, ela é para teu cérebro começar a entender que você está indo dormir e a melatonina começar, a se produzir. Isso vai melhorar a qualidade do sono. E muitas vezes tem gente que tem insônia ou não consegue dormir bem e muitas vezes não está percebendo essa sobrecarga que está gerando, né, gerando efeitos negativos no sono
por causa do excesso de tela. Exatamente. Então já fica o alerta aí. E por último, uma solução interessante é fazer o que a gente chama de detox digital. Tem gente que já faz isso, depois você pesquisa aí na internet, né? Que é você fazer o quê? Passar, por exemplo, o final de semana ou escolher algum dia para você ficar longe do telefone. Exato. Longe de tela. Então, por exemplo, quando a gente está junto, geralmente a gente faz programas ao ar livre, né? No final de semana a gente foi o quê? A gente foi no Museu da República, a gente foi ficamos jardim, um tempão deitado no jardim, desligado dos aparelhos. Porque a gente precisa do contato também offline. Na verdade, é ele que faz sentido para a vida da gente. O online é legal? É legal, traz distração, traz coisas bonitas para ver, traz informação, mas o excesso dele sobrecarrega. Então, prioriza também passar um tempo longe do telefone, longe dos aparelhos, para você poder fazer um detox e restaurar a tua dose de dopamina, para não ficar com ela tão baixa, jogando todo o tempo nas telas. E eu tô pensando aqui, esse detox também envolve uma educação em relação a minimizar a notificação, para não ficar aquele barulhinho ali te incomodando. Telefone no vibração. Em relação a postar, a gente é muito dessa política, né? E isso a gente aprendeu com outras pessoas, inclusive. Vive depois posta. Vive. Tira foto e tal, não sei o quê, e deixa para postar depois de um tempo, para você viver aquele momento. Não fica na hora de estar no lugar, pum, e tá vivendo e postando, porque senão você não vive nem a postagem direito e nem o momento direito. Então, procura equilibrar isso, porque isso é uma forma também, até para quem tem filho, de educar nesse sentido. Total.